Boa tarde a todos. Prefeito Celso Pozzobon, prefeito de Umuarama, falando com todos os nossos umuaramenses e as pessoas que nos acompanham. Nós, não só Umuarama, o estado do Paraná, o Brasil, o mundo, vive uma situação bem diferente daquilo que é acostumado nas epidemias que acontecem pontualmente num país e no outro. E nós temos acompanhado isso há vários dias, e a gente imaginava que uma hora esse vírus chegaria até o Brasil e, consequência, ao Paraná e na nossa cidade. Nós temos feito todas as tratativas dos casos suspeitos que aconteceram. Nossa Secretaria de Saúde tem acompanhado todos esses casos e a gente está trabalhando com bastante empenho, mas com cautela. E nós temos feito conversa com nossos hospitais, com a associação médica, enfim, com todas as pessoas envolvidas em saúde. E nós estamos definindo toda uma atuação que nós teríamos que fazer a hora que realmente a gente precisasse falar com a nossa população. Então eu sei que tem muita gente apavorada e o que nós não precisamos nesse momento é ser apavorados. Nós temos que manter a calma e seguir as recomendações que nós temos que seguir para que a gente faça com que esse vírus, se ele chegar, ele se dissemine de uma forma muito lenta ou até só nas pessoas que, primeiramente, sejam constatadas aí a questão do vírus. E nós fizemos essa semana várias reuniões aí com a associação médica, com os hospitais, com os empresários que fazem o transporte, tanto dos escolares como das pessoas que trabalham da região em Umuarama ou saem do nosso município, e a gente fez todas essas tratativas. E tinha bastante gente aí, bastante gente apavorada, e como outros municípios fizeram os decretos que fechariam a cidade, interromperia esse ou outro aquele serviço, a população exigia isso da gente também. Mas se a gente observar, esses municípios fizeram os decretos a partir do dia 20, a partir de amanhã. E a gente estava precisando de uma decisão até do Tribunal de Justiça para ver se o município teria poder realmente de estar fazendo com que nosso comércio fechasse e se interrompesse todo o trabalho que se faz numa cidade. E até a gente recebeu aí bastante conselho da Carla, lá da Associação da Mulher Empresária, da Miromar, aí, do Sindicato dos Comerciários, aí, que estavam nos orientando para que a gente tomasse uma decisão que agradasse tanto o nosso trabalhador como também o nosso empresário. E nós fizemos uma reunião também com a Associação Comercial e ela não foi definitiva nas nossas reuniões. E só agora há pouco ela se manifestou favorável para que a gente decretasse o fechamento do comércio, da indústria, enfim, de todos os serviços que não são essenciais dentro da cidade e do município de Umuarama. Então, nós estamos agora aqui para falar sobre isso e a gente está fazendo com que os decretos sejam publicados de hoje para amanhã e eles começam a ter validade amanhã. A gente sabe da preocupação de todo mundo, a gente que está aqui como servidor público, a gente tem por obrigação estar dando todo esse apoio à nossa população. E muitas vezes a gente sabe que tem, hoje como nós temos aí todo esse meio de comunicação aí, que é a questão da internet, e muita gente sem conhecimento nenhum causa pavor na população, achando que a gente está omisso, e não é assim. Nós estamos aqui para defender a nossa população, para apoiar a nossa população. Então, até que a gente não tivesse certeza do que a gente estava fazendo, a gente não queria tomar medida nenhuma. E agora que nós tivemos certeza de tudo isso, a gente está tomando essas medidas para que a gente possa realmente paralisar, como nós já tínhamos paralisado a questão do transporte escolar, a gente paralisar também as atividades comerciais dentro do município de Umuarama, inclusive os trabalhos, alguns dos trabalhos, a maioria, na verdade, dos trabalhos da Prefeitura Municipal. Então, nós estamos publicando o decreto hoje, que não é só um, são 3 decretos, e nós temos certeza que ele também não é definitivo ainda. Conforme toda a situação for andando e exigir do poder público mais um outro decreto, ou republicar, ou reconsiderar algumas das medidas que nós estamos tomando hoje, a gente republica, a gente faz novamente. Mas o que a gente queria realmente é falar com a nossa população e transmitir a ela que aquilo que é possível do poder público nós estamos fazendo. Nós estamos aqui reunidos hoje de manhã com os nossos secretários, com os nossos diretores, todos nós vamos ficar de plantão
o comércio vai fechar, os trabalhos vão cessar, mas todos nós estaremos de plantão para defender a nossa coletividade e nosso moramense. Então, nós queríamos aqui dar um recado principalmente às pessoas idosas. Nós, dentro do decreto, é que depois a gente vai passar mais firmemente, mas eu queria pontuar mais uma vez, dentro da observação que eu queria fazer para vocês, e eu conheço uma grande parte dos idosos de Umuarama, e eu me incluo nela, porque eu já também sou da terceira idade, da melhor idade aí, eu vejo muita da nossa população idosa andando, principalmente nos nossos coletivos. E hoje eu vi uma frase que eu queria pontuar para vocês. Eu sei que a maioria tem seus netos, tem seus familiares, e eu sei do apreço dos seus familiares para com vocês. E ele disse essa observação: aquele avô que gostar dos seus netinhos, por favor, não saia de casa, fique em casa. O melhor remédio, gente, para todos nós, se a gente vai parar o nosso trabalho, nós paralisamos as atividades escolares, a única coisa que nós temos que fazer e o remédio que nós temos que tomar é ficar dentro de casa. E uma outra coisa que eu observei ontem nas nossas redes de supermercados, aconteceu ontem e antes de ontem uma correria exagerada nos nossos supermercados em busca de alimentação. Esses supermercados eles vão continuar abertos. Está no nosso decreto aqui possibilitando isso também. Não tem necessidade da gente correr nos supermercados para abastecer as nossas dispensas. Eu tenho certeza absoluta que nós estamos aí hoje, no dia 18, as pessoas, na maioria, até os dia 10, recebem seus salários. Eu tenho certeza absoluta que tem gente, todas as famílias aí, as coisas do dia a dia a gente vai buscar mesmo. Mas as nossas famílias, eu tenho certeza que elas estão abastecidas em suas casas por 15, 20 dias. Não tem essa necessidade dessas correrias todas. Então, duas coisas que eu queria pontuar. Essa questão do exagero nas compras, porque se comprar demais vai faltar para alguém lá na frente, a gente não sabe o tempo que a gente vai ficar com esse recesso de trabalho, com o recesso das indústrias trabalharem. Então, faça isso com bastante discernimento, bastante propriedade, para não acontecer alguma coisa lá na frente. Então, nós queríamos pontuar essas duas coisas e falar para a nossa população voltar a repetir. Calma, calma, calma. Volto a falar no remédio. Fique em casa, fique em casa. Tem gente querendo ir pescar. Agora há pouco tivemos notícia que as rodovias para as praias paranaenses, depois que o governo do estado decretou o fechamento, o cerceamento, o encerramento das atividades dos nossos servidores estaduais, as rodovias estão cheias das pessoas querendo ir para a praia. Não é esse o remédio. O remédio não é esse. E as pessoas do comércio, que estão aqui pontuadas no decreto, que terão que encerrar suas atividades, vocês podem ter certeza absoluta. Nós estaremos com a nossa Guarda Municipal, nós estaremos com a nossa Polícia Civil, nós estaremos com a nossa Polícia Militar exatamente para isso. Nós, na última hora, não queremos usar a força extrema para aquilo que as pessoas que não queiram cumprir o decreto. Então, não façam isso, não, porque a gente realmente, se a gente está tomando uma atitude para dar um suporte para a nossa população, para proteger a nossa população, não faça isso, não, que a gente vai interromper na força mesmo. Nós não vamos ceder para ninguém, porque nós temos que fazer. Nós nunca tivemos em guerra, mas a gente tinha que se preparar agora como se a gente estivesse numa guerra. Nós, para vocês observarem, nós já temos mais de 1000 casos de dengue. Tudo que nós podíamos fazer, o poder público podia fazer com a questão da dengue, nós fizemos. E nós não conseguimos conter o mosquito da dengue. Que a gente passa um pesticida lá, um inseticida, a gente mata esse mosquito ou limpa nossos quintais, esse inseto sai de lá e a gente acaba com a dengue. Nós não conseguimos acabar com o mosquito da dengue. E o coronavírus ele é muito mais forte. Nós temos que prestar atenção nisso. Um simples contato, nós estamos aí contraindo esse vírus. Então, ele é muito mais forte do que o mosquito da dengue. Se a gente não deu importância até agora para o mosquito da dengue, vocês podem ter certeza que ele vai ser mais agressivo. E se a gente tiver o mesmo comportamento, não tem hospital para todo mundo e não tem medicamento para todo mundo. Então, nós temos que uma hora... Porque a dengue até então a gente está contendo. É um soro, um paracetamol ali, um remédio ali, as pessoas vão suportando. Mas, e outro dado, as pessoas que contraíram dengue, segundo informações da nossa secretária Cecília, que estão com as plaquetas baixas, se contrair o vírus do coronavírus, com certeza não terão remédio. Então nós temos uma incidência de mais de 1000 casos de dengue na cidade de Umuarama, outros casos para ser aí
pesquisados aí ainda em fase de laboratório, que pode chegar a 2.000 pessoas. Vocês imaginam bem, 2.000 pessoas mais vulneráveis, mais os idosos, mais as nossas crianças e as pessoas, principalmente as pessoas que vão estar em contato dos nossos trabalhadores na rede hospitalar, na área da medicina, que vão estar trabalhando, tendo em contato com essa população. Então, se a gente começar a somar, nós já temos 5.000 pessoas aí que vão estar vulneráveis. Então, vejam bem como é que nós estamos caminhando. Então, é uma hora de bastante cuidado, de bastante preocupação. E hoje de manhã, eu ouvi no jornal das 4 horas da manhã, do Hora 1, estava falando o Boris Johnson, que é agora o primeiro-ministro do Reino Unido, da Inglaterra. Ele confessou que eles lá, país de primeiro mundo, não estava preparado para a questão do coronavírus. E o que aconteceu? Está lá disseminado o vírus em toda a Inglaterra e eles não têm condições, país de primeiro mundo. Agora, vocês imaginam o Brasil, que nós temos áreas vulneráveis em vários municípios, que o Moarama ainda, por ser essa cidade polo, traz muita gente para cá. Vocês imaginam bem se a gente não tiver todo o cuidado. Então, se uma Inglaterra, se os Estados Unidos, se uma China não estava preparada para isso, imagino o Brasil, que pode ser lá na frente, com o número de pessoas que nós temos, e ainda a epidemia da dengue ainda, nós podemos ter um desastre maior. E volto a repetir, principalmente os idosos que vocês estão percebendo e estão lendo e estão acompanhando o que está acontecendo na Itália. Então, cuidado, cuidado e casa, fique em casa, fique em casa. Nós temos algumas coisas para nós passarmos aqui dos decretos, que a gente queria falar com vocês, para basicamente publicar, que nós vamos publicar hoje. Então, nós queríamos passar algumas coisas aqui. É no decreto que a gente 063, 2020, fica decretada a situação de emergência no município de Moarama, estando seus órgãos de administração direta e indireta obrigados a observar os seguintes procedimentos: a suspensão e o cancelamento de eventos públicos não essenciais, a não realização de reuniões de trabalhos virtuais, a realização de trabalhos de reunião virtuais sempre que possível. Lá mais embaixo um pouquinho, o fechamento dos espaços municipais que possam gerar aglomeração, tais como o teatro, os museus, biblioteca, os nossos praças esportivas. O acesso à prefeitura, ele vai ser, se for necessário, ele vai ser permitido mediante agendamento, para a gente poder atender algumas pessoas. Ficam recomendados ao setor privado, indústria, comércio, serviços do município as seguintes condutas: trabalho remoto para todas as funções que for possível, a implantação de horas de trabalho escalonada para reduzir a aglomeração no transporte público durante o horário de pico e deslocamento, evitar viagens aéreas ou rodoviárias intermunicipais, interestaduais em coletivos, evitar a venda de passagem para deslocamento de transporte coletivo de pessoas acima de 60 anos. Ficam determinados ao setor privado, indústria, comércio e serviços do município as seguintes providências: cancelar e não agendar novos eventos sociais, religiosos, culturais, que possam causar aglomeração de pessoas. A proibição, a partir do dia 23 de março, das feiras nos espaços públicos, tais como a Feira do Produtor, Faísca, Feiras Livres, ficando autorizada a comercialização dos produtos por sistema de entrega em domicílio. Isso nós vamos permitir. O fechamento do comércio local pelo prazo de 7 dias a contar a partir de amanhã, e exceto os casos de fornecimento de insumos essenciais e de primeira necessidade, tais como as farmácias, os mercados, mercearias, postos de combustíveis, fornecedores de água e gás e os serviços funerários. E para as atividades essenciais, deverá o estabelecimento limitar a venda de mercadorias em forma de impedir a formação de estoque por parte de alguns consumidores e lá na frente a faltar algum deles. Fica recomendado aos nossos munícipes não participar de eventos, reuniões, aglomerações sociais, religiosas, culturais e esportivas,
não realizar viagens intermunicipais, nacionais, internacionais e realizá-las apenas quando estritamente necessário ou por qualquer outro meio de transporte. Aumentar os cuidados com a higiene pessoal e com a limpeza de superfícies frequentemente tocadas, tais como telefone, botões de elevador, computadores, mesas de almoço, cozinhas e banheiro. Fica proibido a visita nos asilos por tempo indeterminado, excesso pelos fornecedores de insumos essenciais e prestadores de serviços de primeira necessidade. Fica suspenso o fornecimento do transporte público gratuito aos idosos por tempo indeterminado. Então, não vamos transportar os idosos que queiram sair de suas casas. E nós temos ainda o decreto 064, que toma outras medidas na questão da educação. Fica suspensa a partir do dia 20 de março por tempo indeterminado todas as atividades escolares. Ficam suspensas a partir do dia 20 de março de 2020 por tempo indeterminado as chamadas do programa Fila Única, a emissão de carteirinhas de transporte escolar, os cadastros para aquisição do passe livre, as atividades de transporte escolar e o fornecimento de merendas. Nós estamos com mais um decreto aí, 65. Sim, e nós estamos lendo os tópicos, mais ou menos, são aqui alguns dos tópicos, mas eles vão ser publicados e as pessoas podem acompanhar eles na sua totalidade aí. Esse fala especificamente da questão da saúde. Então, no seu artigo primeiro, ele decreta: estabelece no âmbito do município de Umuarama as medidas para enfrentamento de emergência de saúde pública em decorrência da infecção humana pelo novo coronavírus, o Covid-19, com os seguintes objetivos estratégicos: identificar, isolar e cuidar dos pacientes precocemente, fornecendo atendimento adequado a essas pessoas infectadas, comunicar informações críticas sobre riscos e eventos à sociedade e combater a desinformação, organizar a resposta assistencial de forma a garantir o adequado atendimento da população na rede de saúde. Seu artigo 3º. No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, para fins de contenção de transmissão e efetivação das ações voltadas à detecção, prevenção e tratamento da infecção do novo coronavírus, determina a suspensão do gozo de férias e licença-prêmio dos servidores lotados na Secretaria Municipal de Saúde por tempo indeterminado, a suspensão dos atendimentos ambulatoriais e das cirurgias eletivas, exceto no centro privado, que deverão adotar medidas adequadas, a convocação dos profissionais da área do meio para exercer suas atividades nas unidades de saúde, a ampliação do plantão da área da vigilância de saúde e manutenção às vigilâncias regionais abertas aos sábados, domingos e feriados, a suspensão de todas as atividades odontológicas municipais, com exceção das situações comprovadamente de urgência e inadiáveis, a criação do mecanismo para emissão do atestado sanitário. Para a gente fazer mais uma observação, nós, até agora, no município de Umuarama, isso eu conversei com a secretária, e nós estamos pedindo a cada tempo para ver se a gente tem alguma novidade na questão das pessoas, se há um grupo maior de infectados. Nós tivemos agora na parte da tarde, próximo às 16 horas, às 4 horas da tarde, que nós continuamos só com uma pessoa e ainda em observação. Nós não temos nenhum caso ainda concreto no município de Umuarama. Nós temos 2 casos em Cianorte e temos um caso em Londrina, se eu não me engano. E aqui nós não temos nenhum. Então, as medidas que nós estamos tomando, se a população acatar as determinações e fizer realmente o seu papel, com certeza nós vamos aí, um longo tempo aí, sem a gente ficar com a infestação, ou nesses números que nós temos hoje, ou talvez num número menor de pessoas realmente contaminadas pelo vírus. Nós só temos que fazer a nossa parte. Volto a falar na questão da dengue novamente.
Nós não fizemos o nosso papel na questão da dengue. E, repito, se a gente fizer o mesmo papel que a gente fez no caso da dengue, a gente vai sofrer muito. Nós vamos perder muito dos nossos seres humanos. Porque a dengue, volto a dizer, ainda tem um remédio. O corona, depois que ele atingir uma pessoa de idade ou uma pessoa que vai estar mais vulnerável com a questão da sua saúde, com certeza nós não vamos conseguir dar a atenção que ela precisa e nós não vamos ter nem leitos hospitalares para isso. Nós estamos aí com o governo do estado fazendo toda a tratativa para a gente aumentar esses leitos, mas se a gente não fizer o dever de casa, a gente não consegue. Só voltando um pouquinho na questão do decreto que fala sobre a questão das escolas, o nosso leite, o programa do leite vai continuar sendo distribuído do jeito que nós estávamos fazendo enquanto do período de aula. Então, nós temos que enfatizar novamente do que realmente vai ficar aberto. Os nossos hospitais, as clínicas médicas, as farmácias, os supermercados e as distribuidoras de água e de gás. Os serviços funerários também. Posto de gasolina também. Apesar que as pessoas só queriam que fosse aos postos, né? Nós estamos tendo a colaboração do nosso pessoal e das nossas distribuidoras, mas a gente gostaria de enfatizar novamente, para que as pessoas realmente fiquem em casa. O contato, que se vocês buscarem um pouquinho de informação, eu tive informação ontem que ele, numa folha de papel, ele fica por 24 horas. Exatamente, Letícia está lembrando. A questão das praças e os nossos bosques, realmente, gente, não é para ser ocupada. Volto a falar lá, nós vamos estar com a orientação das pessoas e a gente queria fazer com que elas compreendessem novamente que se a gente vai interromper o nosso trabalho, vai interromper as aulas escolares, todo o prejuízo que isso vai causar, tanto para o município, como para os empresários, como para a própria economia nossa, não tem o porquê da gente não ficar aí 14, 15, 20 dias dentro de casa. Se a gente tem esse tempo, nós vamos ter que nos suportar dentro de casa mesmo. Não é para sair levar as crianças no parque. Não é para sair para levar as crianças no bosque. Nós temos que ficar em casa. Nós temos que ficar em casa. Se a gente está tomando todas essas medidas que, para muitas pessoas, nós deveríamos ter tomado antes, mas a gente queria estar bastante embasado, e agora há pouco o governador tomou a mesma medida, porque precisava chegar uma hora que a gente precisava tomar. Mas se a gente tivesse tomado desde a expectativa desse vírus chegar até aí morando, nós já estávamos fechados há 30 dias. E a gente sabe o que causa nossos empresários o trabalho interrompido aí por mais de 30 dias. Então é exatamente isso que a gente queria passar que o poder público está do lado do cidadão, vamos ficar por aqui, e nosso secretariado, os nossos diretores, eles vão estar acompanhando todas as decisões do prefeito, e nós vamos estar de plantão. Então, nós não queremos correria, porque os postos de saúde realmente só vão nos postos, precisam ir nos postos, só que as pessoas que precisam ir mesmo. Que se a pessoa for no posto de saúde, sem ela estar necessitada, se ela precisar realmente de estar no posto, pode ter uma pessoa infectada lá. E ela, talvez com exagero de zelo, e aí num posto de saúde chega lá e ela contraiu o vírus porque ela foi lá sem a necessidade. Então só vamos aos postos, aquela hora que a gente precisa, que a gente tiver realmente se sentindo mal, e a gente, depois de orientado, a gente chegar. E outra situação dos postos de saúde. Quando for, gente, peça para um acompanhante só. Não leve 3, 4, não leve crianças nos postos se não precisar. Fique com as crianças em casa. O doutor Piccoloto está me lembrando, e eu acho que eu esqueci de falar, os decretos que nós estamos publicando hoje, eles não são definitivos ainda. Nós, com o andar de toda a situação, se a gente precisar colocar mais algum dos itens aqui ou republicar, nós vamos fazer. Ele não é definitivo, nós podemos lá na frente, se a gente tiver sucesso, a gente pode suprimir alguma coisa, ou, se não, a gente pode acrescentar alguma coisa, ser mais duros um pouquinho, para que a gente possa realmente fazer enfrentamento a esse coronavírus.